Já está, então vamos começar. E aqui também já está. Já estamos todos? Vamos tirar o som. Hebre, bom nelech. Já estamos fazendo a broca aqui, chegou atrasado lá no Facebook. Tá vendo por que você não pode, você não cumpre uma mitzvah quando você faz eletronicamente? O cara está falando aqui em 1 minuto, você está escutando lá em outro minuto. E não é a mesma voz, né? Tem um delay. Melhorou muito a produção. Eu não sei que máquina ele botou, mas melhorou muito. Baruch Hashem. Então vamos. Ele bate na mesa. E a câmera fica aqui, se ele bate, isso tudo treme. Então não tem jeito. Calma aí, eu preciso me achar onde estamos. Aqui, ó. Letra Shin, letra Taf. Aqui, ó. A Rabino da Esquinaz é o vivo. Oh. Você tira o som. Vamos lá? Você pode compartilhar com essas pessoas aqui. Nós havíamos dito a última aula da letra Taf, uma boa noite a todos que estão nos acompanhando aí online. Nós havíamos dito que a letra Tav ela representa a letra da verdade, a letra da Emet, que é a letra da verdade. Que a letra da Tav representa a letra da verdade. Lembra que a gente viu isso? Nós vimos isso detalhadamente, né? E sempre também. Amém. Só que aqui, deixa eu só ver aqui isso, também a gente falou que a letra Tav, que é essa letrinha que está na lousa, a última letra do alfabeto, ela se encontra no final da palavra verdade. Em hebraico, Emet, é Aleph, Mem, Tav, Tav está no fim. E a gente falou que a verdade, ela prospera até o fim, tá certo? Enquanto a letra da mentira, que é a letra Sheker, está no início, Shin está logo no início da palavra Sheker, que era mentira, isso a gente já havia dito também. Né? E a gente falou que a verdade, ela prevalece até o fim. Falou da ocultação no começo, depois da verdade no final, da reza, do Bereshit. Do Bereshit, isso. No início estava oculto e depois ele estava isso. Mas o que ele traz aqui algo diferente, eu acho que a gente ainda não viu esse detalhe, ele diz assim, que as letras, a gente já tinha falado isso, que a letra Sheker são letras que só tem uma perna só, e a letra Met ela tem dois bacistas, então a gente falou isso, certo? Então a gente fala que a letra Tav representa então o lado do Emet. Na Emet a gente falou que é a própria verdade, a vida e a Torá. Né? E os três estão indicados nessa palavra Emet, que o Aleph é Elohim, o Mem, o Aleph significa Deus, isso a gente havia dito, já vimos isso numa aula passada. Ok, então nós estamos aqui. Letras que começam com a palavra Tav. Palavras que começam com a letra Tav. Perfeito, exatamente. Palavras que começam com a letra Tav, exatamente. Letras que começam com a palavra Tav, também é com Tav. A gente já vai ver. Então vamos ver. A letra Tav a gente falou que representa o objetivo, lembra? A gente falou que representa o objetivo final, Tachlis. Tachlis também começa com a letra Tav. Por isso a palavra Tachlis, é objetivo, Tachlis, que é o objetivo, começa com a letra Tav. Palavra que representa a objetividade em hebraico, quer dizer, o propósito é Tachlis em hebraico. Tachlis começa com essa letra Tav. No futuro começa Não, pode ser também. Será com Tav. Mas vamos ver. Tachlis, o Tav, ele representa o que é o objetivo, começa com a letra Tav. Então existe uma expressão que diz assim, Sof Maaseh B'machshavat Chila, o final. E isso, a gente fala Sof Maaseh B'machshavat Chila. E que a gente fala lá? A gente fala o seguinte, Sof Maaseh, o final da ação, estava no início, antecedeu. Quer dizer que a gente falou que quando a gente edifica um prédio, então a gente tem uma planta, e a gente tem o prédio, a gente lança para venda o prédio pronto. Mas quando você começa as escavações, os projetos, você está... Quem vê fala, o que está acontecendo? Você quer erguer alguma coisa para cima, você está cavando para baixo do mesmo chega, né? Se você quer erguer um prédio, o que você está indo para baixo? Não, são os alicerces, etc. Só apenas no final da ação. Apenas no final da ação. Quando chega no final da ação, a gente vê, era isso que estava desenhado no projeto inicial. Tá certo? Então, isso é o Tachlis, quer dizer, esse é o propósito, o objetivo que a gente está falando o seguinte. Isso quer dizer Sof Maaseh. Sof Maaseh significa o final. O final é
o propósito que a gente encontra. Tá certo? Isso que ele tá falando que é o objetivo da palavra Tachlis. O que ele fala é o seguinte, ele traz uma coisa bonita da palavra Tachlis que eu preciso desenhar para poder explicar para vocês o que é que ele está querendo dizer o seguinte. Olha só que curioso. Quando a gente fala essa letra Taf, que ele é o propósito, ele é o objetivo, então objetivo em hebraico se escreve assim. Vou até desenhar com duas, vamos ver se vai pegar as letras com outras cores. Vamos ver se a vermelha é melhor, a verde é melhor, azul, vamos tentar azul. Então, olha só. Aqui a gente está escrevendo Tachlis. Tachlis se escreve assim. Tachlis, ok? Tachlis. Deu para ver? Tachlis. Assim se escreve a letra Tachlis. Então, vou colocar os pontinhos. Tachlis. Tachlis. Tá certo? Aqui é 400, aqui é 20, aqui é 30, é só o valor numérico das letras. E aqui é 400 também. Essa é a mesma letra que essa. O que é Tachlis? É o objetivo. O objetivo, então, começa com a letra que define o objetivo, que é o fim. Termina com a letra que representa o objetivo, que é o fim. No meio, você tem uma outra palavra em hebraico que é Kli, que é o meio. É o meio que te leva ao objetivo. Kli é o recipiente. Recipiente é que está no meio. Está no meio. Klipot é com kuf. Mas é recipiente também. Não, senhor. Klipot é casca. Klipot é casca. E aí é assim. Klipot. Tá certo? Mas aí é com kuf. A gente falou que klipot. Você lembra que a gente falou que aqui é kli com kaf e aqui é klipot, quer dizer que é com kuf. Kuf a gente falou que tem um lado kadosh, o lado sagrado, e tem um lado que ele desce para baixo. Klipá aqui desce para baixo. Então o lado negativo do kuf, quando a gente estudou a letra kuf, mostra que ele desce. Korach desce. Entendeu? Korach começa com a letra kuf, quer dizer que você sai da linha, você sai do parâmetro tradicional. Qual é o parâmetro tradicional que Deus criou o mundo? É a letra rei. Tudo que sai desse trajeto é ruim. Então, o Korach são o nome das letras que falam a palavra Korach são as alterações do rei. Tá certo? Então, primeiro o nome do Korach é assim, ó. Tá vendo? É o rei desceu, tá ruim. A segunda letra da palavra Korach é sem a perninha do meio, é o Reish. E a terceira letra da palavra Korach é a letra encostada em cima, é o Het. São alterações do rei. Rei não pode se alterar. Rei, Deus criou o mundo com a letra rei. Qualquer alteração que você faz na letra rei, clipa, casca, lado negativo, coisa ruim. Aí vem o nome Korach. Interessante isso aqui, né? Que os nossos sábios falam, mas tudo bem. Isso aqui é a parte e deixa as clipes para outra hora. Clipes, chega de clipes. Nós estamos no Tachlis. Tachlis é o propósito e objetivo. Começa com a letra do fim. Termina com a letra do fim, porque o propósito é o fim, eu quero ver o prédio inteiro, eu quero ver. E tudo que está no meio é simplesmente um veículo. Tudo que está no meio é um utensílio para fazer com que o objetivo seja alcançado. Isto é Tachlis. Essa palavra Tachlis se chama Tachlis, que representa, entendeu, o objetivo, né, o propósito, né? O objetivo, o propósito. Entendeu? Por quê? Porque fim, e tudo que está no meio é um utensílio, é meios para que você possa exercer e chegar lá ao Tachlis. Então veja só como que as letras em hebraico, as palavras em hebraico, têm um propósito gigantesco, né? Então é isso que ele está falando. Quando no meio dos dois objetivos finais, que desde o início que você quer chegar no objetivo final, quando você lança a campanha, você já lança o prédio desenhado, mas não tem nada ainda, mas você já mostra o Tachlis. Você já mostra o objetivo, você não mostra para os caras as fundações. Ninguém vai comprar o prédio vendo a lama que está fazendo o batistaca. O cara vai ficar longe disso. Eu não quero isso para mim. Eu quero ver coisa bonita. Então você já mostra lá no início. Yeah. Mas Só escuta o batistaca. não é assim que fazem? Eles fazem um apartamento, eles criam um apartamento decorado, olha, assim vai ficar. O cara já entra, já vê como é que vai ser. Aí já o cara já está vendo o Tachlis. Então fica mais fácil para vender quando você está com o Tachlis pronto. Então o Tachlis começa com a letra Tav. Depois você tem o Kli, que são os meios que te levam, são os utensílios que te levam para poder realmente chegar no outro Tav, no Tav final. Tá certo? Por isso a palavra Tachlis começa com Tav e termina com Tav. Isso indica aquela frase que a gente diz, Sof Ma'aser Machshavat Chila, final do pensamento estava no início da ação.
que esse é todo o propósito. Tem alguma razão para que a perninha do T seja um pouco maior do que o tamanho da letra? Se eu desenhei assim, eu desenhei está errado. Onde? Vamos dizer que ela está um pouco abaixo do aqui? Mesma linha. Mesma linha. Na lousa fica difícil. Vamos baixar então, pronto. Mesma linha. Temos... Não, pensei que tinha alguma coisa. Dentro do mesmo culmos. Tem que estar dentro do mesmo culmos. Boa. Onde você achou o culmos? Se eu procurar, eu acho. Culmos é a traçada da pena, é chamado culmos. Culmos é a pena. Então cada letra tem que ter 3 culmos. Aqui 1, aqui 2, aqui 3. Então esse é o tamanho convencional da letra. Mas o tamanho é igual. O tamanho é igual. É bom que a gente sabe, a gente não tem pena, né? Diminuir a pena para lembrar. Diminui a pena para saber. Vamos lá. Vamos continuar vendo outras palavras com a letra Tav. Tachlis a gente viu. Tem uma outra palavra chamada Tam. Tam. O que quer dizer Tam? Não. Tam é sabor. E é com Tet Ain Mem. Tam significa... Tam tem 2 explicações. Pode ser chamado ingênuo. Ingênuo. Mas Tam significa acabou. O fim, chegou, completou. Rabbeinu Tam. Não. Vamos devagar. Vamos apagar o Tachlis. E vamos ficar agora com mais uma letra. Então, mais uma palavra. A palavra que a gente tem agora é a palavra Tam. Em hebraico, se escreve com 2 letras. A letra Taf, obviamente, que a gente está estudando aqui, e a letra Mem final. Isso é Tam. Tam pode ser, tem 2 explicações. Ingênuo, e Tam também significa Tam venishlam, significa terminou. Quando você termina uma obra, então, Sof é o fim, Tam é completou. Quando está completo. Quando a obra está completa, você fala Tam. Então, na linguagem antiga, a gente usa essa palavra Tam. Às vezes você vai pegar tomos de livros, quando eles terminam uma sequência e vai começar uma nova, então é escrito assim, Tam venishlam. Tam, quer dizer, significa concluiu-se, venishlam e completou-se. Então são 2 palavras. Ninguém vai falar isso hoje em hebraico, mas em hebraico, a palavra Tam em hebraico significa concluir. Está escrito, Atov kilochalu rachamecha, kilo Tamu Hassadecha. Está escrito na tefilá, a gente fala isso na reza, na oração. Só estou mostrando na universo a palavra. No Modim, Anachnulach, quando a gente fala Modim, então a gente fala o seguinte, Atov ki lo chalu rachamecha. Deus, ele é bom, porque lo chalu significa que não se exterminou, não acabou, nunca acaba a sua misericórdia. Né? Da Merachem, ele é misericordioso, que lo tamu. Que lotamo hassadecha quer dizer que não conclui, não tem fim, não se completa a sua misericórdia. Sempre ele tem misericórdia com a gente. Então, tam significa completo, significa fim no sentido, quer dizer, concluiu. Então, é completo. Isso significa completo, tá certo? Isso é a palavra tam. Rabbeinu Tam é outra coisa. Rabbeinu Tam era chamado o neto do Rashi, né? Então, ele era chamado de Rabbeinu Tam. Aliás, o Rashi daqui a pouco está de Yortzeit, eu acho, né? Eu acho que ele é dia 29, se não me engano. Ele era simplesmente Yortzeit. Oi? O Rabbi Shlomo Yitzhaki. Também. Então, ele era chamado de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, completo, uma pessoa completa, etc. Do Rashi, né? Vai mandar se acender uma velhinha. Você sabe o que é curioso? O Rashi é um dos sábios que a gente não sabe onde ele está enterrado. Não tem a sepultura dele. É curioso. Não se sabe onde ele está, se ele está em Troá, onde ele viveu, não sei, não sabemos aonde ele, não temos essa, nós não temos a sepultura do Rashi. Em Worms, fui lá, a gente viu toda a sim, tem a yeshiva dele, isso em Worms. Isso na Alemanha, no sul da Alemanha. Não, ele é francês. Então, francês. A yeshiva dele era no sul da Alemanha. Tem a yeshiva dele, tem a cadeira onde ele sentava, parede. Parede assim, tudo, eu vi tudo. Então, essa parede, bom, claro que eles não, tem uma história da mãe do Rashi, que a mãe do Rashi, eu lembro. quando passou a carruagem, Realmente a parede na rua.
Mas é estranho, porque se ele é de Troá, o que a Pardi estava fazendo em Worms? Né? Então, mas eles fizeram isso, tá? Acredito que é mais para poder... Sido tão longe de um lugar pro outro. Sim, é verdade. Mas de qualquer maneira, tá bom, Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, deixa ele um grande exegeta, mas ele era avô do Rabbeinu Tam, né? Desse Rabbeinu Tam. Quem é? Rashi. Em termos de Torá, foi maior. Rashi é um gigante. Né? Sem o comentarista, sem os comentários dele, a gente não conseguiria entender não só o Humash, como também a Guimará, como também o Talmud. O povo quer ouvir a história. Vamos ouvir a história de quem? Do Rashi. Da Rabbi Shlomo Yitzhaki. Compra o livro na Mayanot, tem assim, Rabbi Shlomo Yitzhaki, tem um livro inteiro sobre a vida do Rashi, para você escutar a história do Rashi, do seu grosso modo. Não, para você, aqui é a letra das letras. Oi? Será que ele não quis que ele soubesse onde ele está enterrado? A gente não sabe. Sobre Moshe Rabbeinu está escrito. Sobre Moshe Rabbeinu está escrito que ninguém sabe onde ele foi enterrado. Moshe Rabbeinu está escrito claramente onde ele foi enterrado. Que ele foi enterrado no Monte Nebo, mas aí o Talmud fala que todo mundo que acha que ele está embaixo, quando você vai para baixo, o túmulo dele sobe para cima, quando você vai para cima, o túmulo dele desce para baixo, quando você coloca um grupo em cima e embaixo, o túmulo dele vai para o meio. Assim está escrito no Midrash, quer dizer, não é para saber onde é que ele está enterrado, dizem que também é para não fazer dele um ponto de idolatria, etc. Bom, enfim, mas de qualquer maneira, assim ele diz, isso, vamos voltar para cá. Tam significa completo. Tá certo? Completo. O mês de Tammuz é separado isso ou não? Não. Tammuz é outra coisa. Tammuz é um nome de uma idolatria. Por isso que o mês já Pode imaginar. É. Por isso que o mês já é uma droga. Né? Para começar, os nomes dos meses não constam na Torá. Sim, primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Os nomes dos meses vieram para o povo judeu quando eles passaram na Babilônia, depois da Babilônia. E você sabe que na Turquia até hoje chamam os meses igual a esses nomes babilônicos. Então, as propagandas, uma vez estavam na Turquia, 17 de Tammuz, vai ter Tammuz. Eu falei, que tá Tammuz da placa na Turquia? Eu falei, não, Tammuz é o mês deles. Que é um mês. Tammuz é o nome de uma idolatria. Tammuz é o nome de uma idolatria. Veio com os judeus da Babilônia. Os judeus viveram 70 anos na Babilônia, desceram e trouxeram o aramaico. Trouxeram o aramaico e trouxeram esses meses que até hoje a gente usa esses nomes desses meses, apesar que alguns nomes referem-se... A Torá não é em aramaico? Quer dizer, a original? A Torá original, hebraico 100%, Lashon HaKodesh. A Torá, Lashon HaKodesh 100%. A única obra nossa que começou a usar meses, que é a única obra sagrada que eu saiba, que utiliza meses com os nomes da Babilônia, é a Megilat Esther. Na Megilat Esther não usa os meses, já usa o Chodesh Adar, o Chodesh Sivan. Então, você vai ver, a única. Ela fala, a Megilah fala o seguinte: no mês 12, que é o mês de Adar, no mês 7, então, ele dá o número, mas fala qual que era o mês, porque o pessoal já estava no final da época da Babilônia, era no final dos 70 anos da Babilônia. Então o povo de Israel já estava acostumado com os nomes dos meses que eles aprenderam agora na Babilônia, que era o que se falava na época, que era o Império Babilônico. Então, a Megilat Esther, que é o relato da história de Purim, lá constam os nomes dos meses que a gente, até hoje. O que é curioso é que, mesmo que tem nomes que conectam a idolatria, mesmo assim ainda continua dentro do povo judeu. Então você pega até mesmo os meses também gregorianos, no ano gregoriano. Então você tem julho, você tem nomes de Vênus. O que é Vênus? Então são deuses, etc., deidades, etc., né? Astros, etc., tá? E também são entidades, etc., e mesmo assim a gente chama, mas isso é curioso. Mas Tammuz, então, não é Tammuz, e sim, Tammuz é o nome de uma idolatria, etc. 440, quem tem o valor numérico? 440. Tem alguma coisa não? 450, tem muita coisa. Se tem uma coisa. Sempre tem muita coisa. Lembra que a gente já falou sobre isso? A gente já falou o seguinte: Tam são as letras, são as duas letras, são das três que formam a palavra Emet. Aqui é Tam, tá vendo? Taf e Mem. Na verdade, né? 40 aqui. Tá certo que a gente falou que Taf e Mem. Tá certo? Então, dá o total de 440, lembra que a gente falou? Dá o total de 440. Tá, e a gente falou que 440
Por um lado, ele está completo. Quando você completa a tua missão, quando você chega a Met, morte. Muda a ordem. Met é morte, é quando você completa a tua missão, tá certo? Então, Met, as mesmas letras de Met, invertido, Tam é quando você completa a tua missão e você está pronto para ir para um outro estágio. Mem é ir para um outro estágio, lembra? Você completa a tua missão, você está pronto para ir para um outro estágio. Isso representa a letra Mem. Mem, Tav, representa Met, que significa morte. São as mesmas letras, só que invertidas, tá certo? Você morreu, então agora você está pronto para ir para o estágio final. Olha que interessante. Aqui você concluiu o teu trabalho, então você vai para um novo estágio. Então aqui você chegou 40, você está pronto para poder ir para o propósito final, para o Tachlis, para o objetivo final, que é o Taf, que é o mundo vindouro que a gente falou, que representa o mundo final. Quer dizer, lógico que as letras têm tudo a ver, tem o mesmo valor numérico que a gente falou, tem tudo a ver. E a gente diz ao mesmo tempo que Tam representa o lado completo, entendeu? Met significa o fim, porque o que quer dizer o fim? O fim no sentido de quem? Do corpo. Que a gente falou do corpo. Porque quem morre é o corpo. Met, quem morre é o corpo. O corpo ele morre. Porque a gente falou corpo, a gente já falou sobre isso, mas só para poder relembrar, olha como está tudo interligado, como a gente falou. Met representa morto. Morto representa quem morre, o corpo, tá certo? Morto. Isso aqui é morte. Met, morte ou morto. Então, quem morre é o corpo, tá certo? O corpo ele é composto. Quem é responsável na formação do corpo físico? Quem faz o corpo físico? Tem alguém que vem com o espírito, mas quem faz o corpo? Pai e mãe, não é? Pai e mãe geram um corpo físico. Lembra que a gente falou? Que pai e mãe... Pai, Av. Av é pai, 3. Em é mãe. Em é mãe. Em é 41. 44. Tá aqui, ó. 44. Met. O que morre é o corpo. O que é responsável pela pai e pela mãe. Isso morre. O Aleph, que é a alma, que é Deus, isso fica para todo sempre. Junta a alma com o corpo, que é morto, é Met, a verdade. Que bom. Tá certo? Mas isso a gente já falou em muitas aulas passadas, mas só para poder ver como que as letras têm a ver. Como que a formação das palavras tem a ver. Tam, Met, Tam. Quer dizer, isso é realmente algo interessantíssimo, né? Isso é uma coisa bacana. Então agora a gente está vendo a letra Tam. O que representa a letra Tam? A letra Tam. A palavra Tam. Estou com letra e palavra não confundindo na cabeça. Então vamos lá. Chega de Met. Vamos ver. A palavra Tam. Tam, a gente falou que é completo. Então ele traz aqui no livro, Rav Zamir Cohen, então ele fala para a gente, Tam significa final. Você chegou ao propósito. Tam, Nishlam, acabou, terminou, Sof. Ele fala Tam, Sof. Tam, igual Sof, que é o fim. Higa, ou seja, Haga'ala Tachlis. Você chegou ao propósito. Tam, acabei a obra. Tamim, o que quer dizer a pessoa Tamim? O que é a palavra Tamim? Tamim começa com a letra Tav também. Tamim significa algo que é Shalem. Shalem é íntegro. Certo? Tamim. Vamos escrever na lousa, que é mais uma palavra que começa com a letra Tav. Tav, Mem, Yud, Mem. Tamim. Tamim significa uma pessoa que ela é Shalem. Shalem quer dizer íntegro. Vamos colocar íntegro, uma pessoa Tamim. O Rebbe Reshab, o quinto Rebbe, quando ele criou a Yeshiva, ele deu o nome, depois da Yeshiva, quando ele criou dia 15 de Elul, quando o Rebbe Reshab ele criou a Yeshiva, 3 dias depois ele decidiu dar o nome dessa Yeshiva de Tomchei Tmimim. E os alunos que lá estudam serão chamados de Tamim, ou Tomim, em hebraico, vai ser chamado de Tamim. Porque o propósito dessa Yeshiva era para poder criar pessoas íntegras. Então ele chamou os alunos de sua Yeshiva de Tamim. Então até hoje nós falamos um Bachur Yeshiva Lubavitch, que estuda numa Yeshiva, você fala, aqui temos um Tomim. A gente fala, aqui temos um Tamim. Tem um Tamim porque era o título utilizado pelo Rebbe Reshab
para os alunos de sua yeshiva que ele queria que eles se tornassem íntegros. O propósito da nossa yeshiva é de chegar a serem íntegros. Então, falando tzadik, íntegro não é tzadik. Ser uma pessoa verdadeira consigo mesma, uma pessoa que sabe o que ela é, que tem a noção do que ela é, verdadeiro, sem se enganar. Então, isso quer dizer uma pessoa íntegra. Isso significa tamim. Tamim significa uma pessoa que ela é íntegra. Tem na letra de uma música. Oi, 15 de Elul. 15 de Elul foi a data que ele fez, que ele inaugurou a Yeshiva. Teu aniversário, 15 de Elul. Tesvav Elul, foi 15 de Elul de Tav Reish Nun. Então, e depois de 3 dias, depois ele deu em Elul, depois ele deu o nome para que todos os alunos que ele deu o nome da Yeshiva, que é ser chamado de Tomchei Tumim, aqueles que apoiam os Tumimim, Tumimim, que é o nome da Yeshiva até hoje. Toda a Yeshiva Lubavitch é chamada Tomchei Tumim Lubavitch. Tomchei Tumim Lubavitch. Foi o nome que o Rebbe deixava, que o quinto Rebbe lhe deu. Então, aqui mais uma palavra, a palavra Tamim. Nós temos mais uma palavra em hebraico aqui que ele vai analisar, uma palavra famosa que é a palavra Tshuva. Muito bem. O que é Tshuva? Retorno. Então nós vamos ver agora. Eu estou apagando aqui, vamos escrever aqui a palavra Tshuva. Então nós temos a palavra Tshuva. Começa com Taf. Tshuva. Então começa com Taf, Shin, Vav, Beit e Rei. Aqui está a palavra Tshuva. Tshuva. Ok. Teshuvah. Teshuvah. Tshuva. Tem a letra Taf. Vamos ver o que traz o autor, que representa Tshuva. É retorno ou arrependimento, tá certo? Retorno. Lashuv significa retorno. Então o arrependimento, que é Tshuva. Arrependimento. Tá certo? Isso é a palavra Tshuva. Então vejamos o que traz o novo noção que ele fala. Tshuva começa com a letra Tav. Por que começa com a letra Tav? Entendeu? Porque quando a pessoa ela começa, normalmente ela está começando do fim. Quando ela começa, você quer retornar, é porque você passou do tempo, você já passou. Então você começa a refletir nos erros que você fez, que você já fez. E você está voltando para o início, limpando e purificando as primeiras reações de sua vida errada, né, no passado. Então, por isso a palavra Tshuva começa com Tav. Você quer voltar para o propósito, para o objetivo, para isso você precisa voltar. Chuva. Chuva em hebraico significa volte. Então você precisa voltar, tá certo? Então, aqui ele traz também aquela palavra, tá vendo que é incrível que a gente tinha escrito na lousa, ele traz aqui no fim, que é a palavra met, que é a palavra de morto. O que quer dizer morto? Ele traz uma coisa bonita aqui da letra, mais uma coisa diferente da letra, para variar, que eu apaguei. Eu não queria deixar o morto na lousa, mas ele vai voltar. Tá. Escreveu Tshuva. Tagid não é com Oi? Tagid. Tagid. Quem? Tagid. É com tam? Com Tav. Tav também. Sim. Tagid Leyaakov. Aqui agora, Met. Então, olha só. Tam versus Met. O que é Met? A gente falou que Met é o morto, tá certo? Então, Met. Met representa morto. Quem é o Met? Met é uma pessoa que nasceu com 40 dias. 40 é a formação, são as 40 semanas que a mulher fica grávida, ou 40 quando a pessoa da gestação, a semana. Então ele nasceu com os 40 e ele pendura as chuteiras, são 400, que é o fim. Taf é o fim. Taf é o fim. Então aquele que morre, aquele que nasceu aos 40 de gestação, ele chegou a seu fim. Então ele carrega esse título chamado de Met. Por isso é morte. Morte é chamado de Met, porque aquele que nasceu aos 40 chegou ao fim. Met. Então, cabe então a explicação da palavra Met, de por que a morte são essas letras de Mem e Yitav. Eu vou parar um pouquinho aqui, porque aqui ele termina esse... A gente fala justo Baruch Dayan Haemet. Quer dizer, Baruch Dayan Haemet, quando você consola alguém, você está falando que Deus é o verdadeiro juiz. Deus sabe o que faz. Se Ele julgou para você, você ia viver tanto e tantos dias, você ia falecer neste dia, nesse momento, desta maneira.
Então a gente agradece e fala, ok, Deus ele é o juiz, ha'emet, da verdade, né? Juiz verdadeiro. Essa é a pipchado. Isso conforme a explicação simples. Eu vou parar aqui e agora a gente vai entrar num quadrado, que esse quadrado vem falar o seguinte, sobre a letra Tav conforme a mística. Não sei, vamos ver o Tav conforme a mística judaica. Pessoal, estou querendo falar para vocês que a gente está bem, mas muito próximo do fim. Mas eu começar de novo. Pode começar de novo. No início, já tá, exatamente. O fim está ligado com ele. Mas nós estamos... Ele já colocou o Aleph. Ele já colocou a palavra Ele colocou a palavra para dar um toque em vocês. Mas é bom a gente falar isso aqui online também, porque nós não estamos longe de reiniciar, se for o caso, se vocês quiserem. Mas acho que tem mais coisas aqui para o fim, que depois a gente vai comentar, Vamos voltar aqui para aproveitar o tempo. A letra Tav conforme a mística judaica. Então ele diz assim, conforme a mística judaica, a letra Tav, ela se encontra no fim, a letra Tav que a gente já explicou, mostra o Tachlis, o propósito, está ligado com qual da Sefirá. Ele fala que a Tav está ligado com a Sefirá, está ligado com as emanações divinas que Deus ele deu. Ele criou o mundo, Deus criou o mundo através de 10 poderes, são chamadas as Sefirot. Nossa alma contém essas 10 Sefirot, que estão divididas em duas categorias, poderes do intelecto e as emoções. E a letra Tav representa nas emoções, representa Gvurah. Gvurah é severidade. Então, as duas primeiras das emoções, você tem Chesed e Gvurah. Chesed é bondade, Gvurah é severidade. Então, nós estamos falando aqui que, conforme a mística judaica, a letra Tav, que é o propósito, é o fim. Quando chega o fim, realmente é uma coisa meio severa, assim, no sentido, você vai ser retirado daqui, vai ser o momento do juízo final. A gente sabe o que é o Tav. O Tav é o fim. Então, o fim está ligado com a Sefirá de Gvurah, está ligado com a virtude de severidade. Agora, a letra Tav, ela é composta... Eu escrevi... Eu não sei se a gente viu, acredito que não. Eu já escrevi em uma das 14 aulas já vistas aqui, a gente já viu isso aí. Mas eu só vou desenhar isso de novo porque tem o costume do Sefaradim de desenhar essa letra de uma maneira diferente daquela que está descrita na lousa. Na lousa, na lousa está escrito Daled, tá certo? É a forma de um Dalet e a forma de um Vav virado de cabeça para baixo. Os Sefaradim escrevem Reish e Vav. E vamos desenhar então agora conforme alguns escrevem. Eu desenhei aqui um Dalet, tá vendo? Aqui tem um Dalet. E aqui tem um Vav de cabeça para baixo. Ok. Nós já vimos essa ideia, já vimos algumas ideias sobre isso. Vou pegar a caneta verde, vamos ver se vai funcionar. E nós vamos estudar, vamos ver como é que se escreve de uma outra maneira a letra Tav. De uma outra maneira se escreve assim, desta maneira aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui. Ok. Qual que é a diferença? A diferença é aqui. Aqui é um Dalet, aqui tem um Ekev que é chamado, tem um calcanharzinho, tem algo sobressalente que sai para este lado. Aqui já não tem, está arredondado. Aqui a gente divide a letra em duas, Reish e um Vav, em vez de um Dalet e um Vav, tá certo? Essa é a diferença que nós temos. Se a letra ela é composta, os Faradim escrevem desta maneira, como Reish e um Vav, ou como os Ashkenazim, o Arizal, etc., escreve dessa maneira, que é como um Dalet e um Vav. Então, vejamos o que dizem. Ele fala o seguinte, a letra Tav ela é composta da letra Reish e da letra Vav, ao contrário, que está de cabeça para baixo. Vocês estão vendo o Vav, ele está com a cabeça do Vav para baixo, né? Então, o Vav aqui é... Vamos desenhar o Vav para aqueles que têm dúvida. Qual que é a letra Vav? Então, a letra Vav, normalmente, ela é desenhada desta maneira. Assim que é a letra Vav, que é a sexta letra do alfabeto. Tá certo? Esta é a letra Vav. 6. A gente vira ela de cabeça para baixo e desenha ela de cabeça para baixo na letra Tav. Nós havíamos dito na primeira aula que as letras em hebraico estudadas aqui, letras sagradas que foram descritas por Deus nas tábuas da lei,
letras que com estas ele criou o universo, letras que carregam a energia máxima de Deus e que tem poderes. Então essas letras que são desenhadas, elas são precisas. Essas letras são compostas. Tá certo? E aqui a letra Tav não deixa de ser composta. É uma letra composta de duas outras letras. A letra Reish e a letra Vav, como ele está explicando aqui, que está ao contrário. Tá? Agora, ele traz o seguinte. Tem uma regra básica nas letras da Torá. Todo lugar onde uma letra está virada do avesso, vem coisa pesada. Vem severidade, vem coisa dura. Vocês sabem que na Torá tem um determinado local onde tem duas letras Nun, está escrito de cabeça para baixo. E justo essas letras Nun que estão de cabeça para baixo separa dois momentos pesados que tinham do povo de Israel. Então, o Nun de cabeça para baixo mostra que agora vem coisa diferente. Está em Parashat, a gente encontra isso no 4º livro da Torá. Antes da Torá escrever, 2 psukim apenas. Vai binso Aaron vayomer Moshe. Está escrito na Torá, quando a gente abre a Arca Sagrada, a gente canta Vai binso Aaron vayomer Moshe, Kum Hashem, vafutz rabecha, venusu bisanecha, miparecha, obnucho yomar, depois tem um passuco, obnucho yomar, shuv Hashem rivot alfei Israel. Ponto. Esses 2 versículos, esses 2 estão escritos com um nun em cima virado de cabeça para baixo, e o Nun virado de cabeça para baixo no fim. Como se fosse aspas abrindo e fechando. Como se fosse aspas abrindo e fechando, mas de cabeça para baixo. Nun desenhado sozinho de cabeça para baixo. É estranho, na Torá desenhado Nun de cabeça para baixo. Mas assim que é. Por quê? Logo depois que vem de... Não se lê. Não se lê o Nun. O Nun está desenhado lá, mas se pula. Não se lê. Não se lê esse Nun. Quer dizer, na leitura você nem vai perceber. Se você não está olhando lá o Klaf escrito, você também não vai perceber. Nos Humashim impressos, normalmente vem escrito Nun Afuchá. Tem um Nun virado do avesso. Nun virado do avesso significa que vem Shabu. Teve Shabu antes e teve Shabu depois. O que realmente a Torá começa a descrever logo após esses versículos? Pecado do bezerro de ouro. A Torá entra lá. Quer dizer que teve uma coisa negativa. Então, isso que ele está querendo dizer é real. Oi? Outro também que o pessoal falhou na ordem de Moshe, está escrito um texto anterior que eles falharam, então tem uma bronquinha lá. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é o que eu falo aqui o livro de uma maneira geral. Aliás, tem tradições. Tem tradições quais letras são viradas ou não. Rashi, por exemplo, falamos dele anteriormente, ele escreve num determinado momento, aqui está escrito Nun virado, por exemplo, ele tinha, na tradição de Rashi, que na Torá dele, tinha esse Nun virado, que a gente não faz isso hoje em dia. Tem algumas tradições da antiguidade que não ficaram, depende de alguns lugares. E Rashi lá ele fala, porque aquele Nun está virado do lado avesso, porque Deus irou-se com aquele local. Haran, por exemplo. Vayamot terach becharan, e morreu terach em Haran. Então, se não me engano, Rashi ele comenta que tinha um Nun lá, está virado do avesso. Por que virado do avesso? Porque Deus irou-se com aquele local. Por isso é chamado Haron Af. Haran vem na palavra Haron Af, da ira de Deus. Eles eram perversos, eles eram idólatras, eles não eram monoteístas. Então Deus ele irou-se. Então na tradição de Rashi tinha aquele Nun, estava virado do avesso para mostrar Gvurá, para mostrar severidade. A única coisa que eu quero dizer para vocês é essa regra que ele traz aqui no livro. É uma grande regra geral nas letras da Torá, que todo lugar onde tem uma letra virada na Torá é um sinal para a virtude de justiça que é dura. Porque a vontade de Deus é emanar para o mundo a bondade, né, que desceria através da fonte das letras, pois as letras são um conduíte para poder descer a emanação da influência de Deus aqui para baixo. Agora, quando as letras elas chegam aqui de uma maneira virada, então quando é virado do avesso, está do avesso, aí se desguta. Né? Parece que tem o contrário do fluxo. Porque imagina que você tem um funil. Né? Então você coloca aqui para poder cair aqui, se você vira, aquilo não é um bom. Você está colocando um pouco e de repente aquilo chega e cai tudo fora. Então não vem de uma maneira dosada de acordo
quando você vira ela do lado avesso. Isso que ele está querendo dizer. O utensílio foi feito para ser utilizado de uma maneira. Quando você vira ele de outra maneira, aquilo não é bênção, aquilo vem uma virtude de severidade. Aqui também na letra Taf, a letra Vav, que é uma letra de bondade. Normalmente é uma letra de união. Quem vai lembrar a letra Vav? A gente falou, Ani, Veata, eu e você, é uma letra que une. A letra Vav é uma letra que representa Chesed, uma letra que representa a bondade, por um lado, a letra Vav, porque ela une, ela está sempre unindo. Aliás, a própria Torá, nós falamos isso, com exceção a 5 lugares, todas as colunas da Torá começam com a letra Vav. Porque ela emana a bondade, ela representa a bondade. E aqui a letra Vav, que representa a bondade, de repente, ela virada, então ela é o contrário da bondade, que representa a severidade. Tá? Então, e dá para entender o sentido da letra Tá, porque é o fim, agora acabou, amigo. Agora é o fim, acabou. Então, ao contrário, a severidade, vai chegar o momento do julgamento, chegou o fim, você vai ser tirado do mundo, enfim, não é uma coisa muito agradável, não é das coisas mais bem bons da vida, mas chegou um propósito, tudo bem. Por outro lado, ele fala, a letra Vav, a virada da letra Tav, né, ela está no final das letras do alfabeto como uma Yated. Yated significa como uma estaca fixada lá, né? Você viu que ela está bem no chão, ela está bem, né? Como uma estaca que está fixada, querendo travar para que não rompe, sabe? Ela está bem assentada, ela está bem fixada para poder segurar tudo que você fez, quer dizer, para poder assegurar que tudo que você fez, etc. Isso faz parte também da virtude da severidade, que agora acabou, o que tem, o que não tem já foi, quando você fecha o ciclo. Então isso representa a letra Tav, o Vav da letra Tav como uma estaca fincada. Agora, já que a letra Tav ela tem a ver com a severidade que a gente falou, né? Então, às vezes, a gente muda a letra Tav, diz ele aqui, quando tem às vezes no nome de uma pessoa ou algumas palavras, a gente tenta mudar ela para uma letra mais tranquila, para poder trazer misericórdia. É interessante isso, eu vou explicar o que ele está querendo dizer aqui. Quando você fala, ele vai trazer, por exemplo, quando a virtude de severidade vem, está escrito que coloca o incenso, que o incenso acaba com a severidade. Por que incenso? Incenso vem da palavra ketoret. Ketoret. O que quer dizer ketoret? Ketoret termina com taf. Entendeu? Porque o incenso ele tem como propósito de acabar com a severidade, para poder acabar com a desgraça que está acontecendo. Quer dizer, quando você coloca ketoret, é porque a virtude de severidade rolou solta, e agora você precisa travar, tirar, limpar, acabar com essa virtude de severidade que está rolando solta. Então você coloca um incenso, que também aqui termina com a letra Tav, com o lado severo, para poder combater essa severidade do mal, para poder acabar com a severidade do mal. Mas, quando a gente fala sobre misericórdia, sobre bondade, não com o propósito de anular a severidade, não com o propósito de anular uma epidemia que já aconteceu, que você precisa então do incenso. Quando o incenso ele vem, não para combater o mal, e sim simplesmente para de antemão, sem ter o lado negativo. Então a Torá usa a expressão Yassimu Ketorá Beaperra. Não está escrito a letra Taf, muda-se a letra Taf para a letra Rei. Em vez de Ketoret, está escrito Keturá. Keturá, aliás, o que eu estou fazendo? Eu estou mudando a letra Taf para a letra Rei, para uma letra de misericórdia. Então a letra Rei, você muda a letra Taf para a letra Rei, que é a letra de misericórdia, e aí então isso vai ser Keturá, aqui no caso é um incenso, que esse incenso possa ser ao seu agrado, sem ter tido nada antes de severidade nenhuma. Quando tem severidade, eu preciso combater com severidade. Então, para isso, eu preciso que o Ketoret tenha o Taf, porque o Taf é a letra da severidade, eu preciso combater. Então, como é que se escreve Ketoret? Então, você escreve assim, Kuf, Tet, Vav, Reish e Taf, Ketoret. Ketoret. Eu preciso do Taf para poder combater a severidade que veio, tá certo? Severidade que já existe,
que veio aqui, está matando todo mundo, eu preciso do quê? Da letra... Me veio uma coisa na cabeça, eu não posso deixar. Mas eu vou falar, porque isso consta no livro aqui. Consta no livro aqui, é uma coisa tão bonita, que agora a gente saiu de Parashat Pinchas, isso tem a ver com o que a gente está falando, porque tem severidade, tem... Eu vou tentar achar depois para a gente ver no livro para não errar, porque é uma passagem do Zohar muito bonita que ele traz aqui. Tudo bem, já vamos chegar lá. Então, Ketoret, a gente está falando aqui, o Taf, é preciso do Taf para poder combater. Precisa do Taf para poder combater. Agora, se ele vem, ele não veio para poder combater o lado negativo. Eu não estou trazendo incenso, tá certo? Isso aqui, a gente está falando que vem combater o lado negativo. Deus ensinou para Aaron, para Moshe Rabbeinu. Lembra, a gente falou isso, tem uma passagem que quando Moshe Rabbeinu ele foi receber a Torá no Sinai, ele teve que brigar, Deus falou, se você quer tirar a Torá aqui de cima, você tem que brigar com os anjos. Moshe Rabbeinu foi brigar com os anjos. Aí os anjos falaram, mas o que está fazendo um homem aqui em cima? Moshe Rabbeinu ficou com medo. Então Deus falou para ele, segura no meu trono, que ninguém vai mexer com você. Então Moshe Rabbeinu segura no trono de Deus. Você conta Gemara para nós, assim, uma história assim, meio completamente maluca. E Moshe Rabbeinu estava lá em cima e começou a argumentar com os anjos para poder tirar a Torá que estava na posse deles, para poder trazer aqui embaixo. Então Deus falou, se você argumentar com eles, se você conseguir, você leva a Torá. Então Moshe Rabbeinu argumentou com eles, falou, o que vocês querem a Torá para vocês? Está escrito que tem que respeitar pai e mãe. Vocês têm pai e mãe? Vocês não têm pai e mãe? Certo, está escrito que não adulterarás, vocês têm aqui casamento, vocês têm? Vocês não tem nada disso, essa Torá foi dada para a gente. Então os argumentos de Moshe prevaleceu, e realmente foi decretado que Moshe Rabbeinu ia levar a Torá e estava descendo a Torá. Só que antes falou, uma vez que vocês perderam anjos, vocês perderam a batalha, cada um de vocês revela um segredo para Moshe Rabbeinu. E cada anjo revelou um segredo para Moshe Rabbeinu. Então, a Gemara conta o que o Malach Hamavet, o que o anjo da morte revelou para Moshe Rabbeinu. Então, o anjo da morte falou o seguinte, saiba você que quando Deus me dá autoridade para vir abater, para vir causar um ruim, só existe uma coisa que pode impedir o meu abate. Isso é o incenso. Se traz incenso, isso eu paro. Por isso está escrito que quando teve uma epidemia, quando teve uma epidemia do povo de Israel que não estavam seguindo uma ordem que Moshe tinha dado, então de repente Moshe Rabbeinu fala para Aaron, pega a pá, leva o incenso e vai no acampamento para parar a epidemia. Então ele pergunta da onde para onde Aaron sabia? De onde Moshe Rabbeinu está falando? Ele falou, porque era um segredo que tinha revelado o anjo da morte para Moshe lá em cima. De qualquer maneira, Ketoret era outra coisa. Não, isso não é uma passagem. Korach, eles fizeram um teste com incenso, não tem nada a ver. Né? Mas agora, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte, a passagem sim, mas não a passagem de Korach com os negócios. O que eu estou querendo te dizer é que o poder do Ketoret é muito, muito forte. A gente também já estudou isso aqui a gente falou também no mesmo livro. Se a gente soubesse o poder disso, isso afasta todos os lados negativos que não vem para a gente. Isso tudo com o poder do incenso. Mas isso é um incenso que está combatendo o lado negativo, tem a letra Taf. Mas quando você pega ele como uma maneira preventiva, não tem o lado negativo ainda. Então a Torá fala, Yassimu Ketorá Beaperra. Aí vem escrito assim, ó, Ketorá. Olha, trocou só essa letrinha. Yassimu Ketorá Beaperra. Então, terminou com rei. Terminou com rei. Terminou com rei é bondade. Tem antibiótico. Ketorá é vacina. Assim. Um combate o que já está acontecendo e outro previne. Isso. Uma já tá e a outra é vacina. Então, tá certo, bem explicado. Então, essa. Oi? Ketorá vem no incenso. E acima o Ketorá ela perra. Mas por que está escrito Ketorá e não Ketoret? Devia ter sido Ketorá. Devia ter sido Ketoret. E o fato não participou, o fato está ligado, na verdade. E o fato que o cheiro não participou do pecado, no pecado que levou à morte, tudo, etc. A história, vamos ver se eu acho aqui. Onde que está isso? Voou alguma folha aí. Mas tudo bem, isso depois. O Wine a gente escreveu o Ketoret. Nós estudamos toda a composição do Ketoret. Hoje o Oi? Ketoret a gente pode utilizar assim como uma proteção. Achei. Oi? O Ketoret? Não, incenso? Não. Hoje é a leitura, mas está escrito que não tem proibição de você usar incenso. Incenso é permitido você, desde que você saiba a procedência que não foi feito para idolatria. Mas se não
fazer a composição correta. Tem que fazer A composição correta do templo é proibido fazer. É proibido. Isso que eu queria perguntar. A composição que era utilizada no templo, existe uma proibição. Uma proibição para Shat Kitissá, a Torá proíbe isso da gente fazer essa composição. É feito, né? Assim como você não copia a menorá, você não copia o incenso, É. você não copia nada que era usado dentro do templo. Só quando o templo existia. Pessoal, nós estávamos falando sobre... Deixar, né? Que cheiro que é? Se ele deixa. Saber que cheiro. É, Ah. Não sei, mas provavelmente o cheiro fazia levar ele bem, para chegar ele bem perto. Mas o que é doce, é um cheiro assim, forte. Porque Ah. tem uns ingredientes que O Talmud fala sobre Mas isso. aí começa com Vamos lá. a letra, que é Shmek. Sashmé. Hoje, Você está caprichando. Vamos ver se isso. Vamos concluir então com esse trecho de Pinchas. Vamos concluir com esse trecho de Pinchas, que é um trecho interessante que a gente estava falando, que aí envolve. Vocês vão lembrar, eu acho. Vocês vão lembrar, mas é um trecho que, uau, um trecho assim bem esotérico. Esse trecho aqui que ele traz aqui no livro, ele traz o seguinte: que o Zohar ele fala, Pinchas, filho de Elazar, filho de Aaron Cohen, de repente ele acalmou a ira de Deus sobre o povo de Israel. Diz o Zohar o seguinte, que o Pinchas, ele viu um anjo, o anjo da morte. Então, o anjo que estava incitado naquela hora para poder gerar a ira de Deus. O nome desse anjo era chamado de Heimá. Heimá significa a ira de Deus. Ele viu esse anjo caindo sobre a cabeça do povo de Israel. Por isso está escrito no versículo Reishiv et Hamati. Ele fez voltar a ira, esse Heimá, esse anjo que ia incitar a ira de Deus, ele fez ele voltar, sair do povo de Israel. Ele tirou esse anjo chamado de Heimá para cima do povo de Israel para que não prejudicasse. E o Zohar explica da seguinte maneira: o que viu, e aí é um negócio meio esotérico, interessante, brincadeira de letras, mas é um negócio assim fantástico. O que ele viu? Então ele viu a letra Mem que estava voando. A letra Mem estava à deriva, estava voando. E ele viu que a letra Mem de quem? De quem? Do Samach Mem. Quem é o Samach Mem? Samach Mem é o Satan. Satan, o anjo da morte. Ele viu que a letra Mem estava voando e estava querendo se formar. A letra Mem estava querendo juntar a ela a outras duas letras. Duas letras que formam a palavra morte. Morte em hebraico é Mavet. O Vav e o Tav. Olha o Tav que é formado de Reish e Vav que a gente falou. Então Vav e o Tav. O Mem do Samach Mem estava procurando criar e juntar duas letrinhas a mais para poder causar a morte do povo de Israel. Porque como que ele estava pesquisando isso? Onde ele estava buscando isso? Ele estava buscando das letras formadas dos pecados do povo de Israel. E já que a morte, isso ia causar a morte para o povo de Israel, Deus nos livre. Pinchas, que ele foi lá, o que ele fez? Ele se revestiu com o espírito do patriarca Isaac. E Isaac, Yitzhak, é o patriarca que representa a severidade. Ele precisava combater agora o anjo da morte. Quer dizer, precisava combater o anjo da morte. Então ele se revestiu com quem? Com o espírito de Yitzhak, que Yitzhak era o segundo dos patriarcas, que representava a severidade, e lá ele juntou ao seu nome a letra Yud, Yud de Yitzhak, o Yud de Yitzhak. Veja, Pinchas normalmente se escreve sem Yud, na Torá sempre com Yud. Por que na Torá está escrito Pinchas com Yud? Você pergunta para um cara que chama Pinchas, ele vai escrever Pinchas, qualquer um vai escrever Pinchas dessa maneira aqui. Sem Yud, Pinchas se escreve sem Yud. Pinchas se escreve sem Yud. Mas não, a Torá fala Pinchas com Yud. Então Pinchas se escreve assim, Pei, Nun, Het, Samach. Assim que se escreve em todo lugar. Pinchas. Menos na Torá. Menos na Torá. Na Torá tem um Yud aqui. Pinchas tem o Yud. Porque de onde veio esse Yud? Esse Yud veio Pinchas. Ele foi buscar de Yitzhak. Ele foi pegar esse Yud de Yitzhak. Por que ele foi pegar esse Yud de Yitzhak? Por que ele foi pegar esse Yud de Yitzhak? Então a gente vai ver aqui em valor numérico. Isso aqui é... Não. Eu leio isso aqui, eu leio. E cada vez isso aqui me deixa realmente super empolgado. Porque isso aqui é fenomenal. Quer dizer, ele diz assim,
Então ele foi pegar o espírito de Yitzhak, que é a severidade, e ele pegou de Yitzhak a letra Yud. E aí ele foi chamado de Pinchas com a letra Yud. Quanto vale Pinchas? Então vamos lá. Pei é 80. Yud é 10, já são 90. Mais Nun, que é 50, dá 140. Mais Het, que é 8, 148. Mais Samach, que é 60, dá 208. Então dá o total de 208, tá certo? O que é 208? 208 é o valor numérico da palavra Yitzhak. Yitzhak também dá 208. Então ele trouxe o Yud para dentro de si e ele falou o valor numérico da palavra Yitzhak. Agora, 208, como é que se escreve 208 em valores em hebraico? Isso aqui é louco, isso aqui é doido, eu fico doido com essas coisas. Aqui dá 208. 208 com o Yud. Aqui, 80, tá certo? 10, 50, 8, 60. Quanto é Yitzhak? Então, Yitzhak. Então, aqui é 10, aqui é 90, então já são 100, aqui é 8 e aqui é 100. Tá certo? Também é 208. 208. Agora, 208 em hebraico se escreve letra Reish Het. Tá certo? Agora aqui que queria Pinchas. Agora o lance, a briga era o seguinte: quem é que vai pegar o Mem? Quem é que vai pegar o Mem? Se vai ser o anjo da morte que vai pegar o Mem para poder criar morte para o povo judeu, ou se vai ser Pinchas? Pinchas saiu, pegou primeiro o Yud e Yitzhak para poder usar o lado da severidade, ficou 208 é Reish Het. Depois ele foi lá, pegou a letra Mem que estava voando lá e juntou por 208 e ficou a palavra Romach. Romach, que é a lança que ele fincou os caras. Vai cá, Romach, está escrito na Torá, Romach assim, ó. Sem o Vav, Roma, que é a lança que ele fincou os caras que eles estavam. Vamos ver na continuação. Então isso aqui é uma coisa muito doida. Então isso é só usar para poder. Vai ver que o Ketorah devia estar muito bom para o cara escrever uma coisa dessa. Né? O incenso estava bom. Quando ele pegou a letra, quando ele viu que a letra Mem estava voando lá em cima, ele foi, pegou a letra Mem e juntou dentro do seu nome. Quando ele juntou dentro do seu nome, ficou Romach. Romach, enquanto vale Romach? Romach dá 248, tá certo? 248 é o valor numérico. Ai. Calma aí. Yitzhak, a gente falou que é o quê? É severidade, não é? Severidade. Qual que é o patriarca da bondade? Ele tinha que reverter severidade para a bondade. Abraham, quanto vale Abraham? 248. Então ele pegou o Mem e ele trouxe para si, isso é tudo Zohar falando. E ele pegou então para poder mudar para a virtude da bondade que Avraham vindo, quando a virtude da bondade virou sobre o povo de Israel, então aquilo virou Roma, aquilo virou a espada, a lança na sua mão, porque dá 248. E com isso ele acabou o decreto do povo de Israel. Não é interessante isso aqui? Trouxe a vacina para pestilência. Muito doido, não? Muito bonito. Isso, a gente estudou isso na letra Mem. Você lembra? Depois a gente falou também que o nome do anjo da morte era chamado de, a gente não quer, Samach Mem. Então esse Mem, e você tira o Mem. Se você tira o Mem do nome de Samael, que era o nome do anjo da morte, ele vai ficar o nome Sol. E o nome Sol é o nome sagrado. É o nome sagrado que abençoa o povo. Bom, isso aqui é o Zohar. A gente vai ficar por aí. A Gitenacht, até a próxima aula. É muita essas ligações.